Quando você perde a vontade de orar, Deus tem uma mensagem importante para você, o chamado no silêncio. Filho, eu vi quando você se calou, vi quando a sua alma se escondeu atrás do cansaço, quando as lágrimas que não caíram pesaram mais do que as que escorreram. Eu vi o instante em que você quis falar comigo, mas algo dentro de você simplesmente parou. Você achou que eu não percebi? Que o seu silêncio me afastou? Eu estive ali, quando você se deitou e disse baixinho, Senhor, eu não consigo mais. Eu ouvi. Antes mesmo que você tentasse formar palavras, eu já escutava o som do seu coração cansado. O silêncio não me espanta, ele me atrai. É no silêncio que eu encontro espaço para tocar o que as palavras não alcançam. Enquanto você pensa que perdeu a fé, eu vejo apenas um filho tentando respirar no meio da dor. E é justamente aí que eu entro, não para te cobrar, mas para te carregar. Você nunca deixou de ser visto, nunca deixou de ser amado. Eu ainda caminho ao seu lado, mesmo quando você não sente. Porque a comunhão verdadeira não se rompe quando as palavras cessam. Ela se fortalece quando o coração se rende. Este é o momento em que eu te chamo de volta. Não para um ritual, mas para um reencontro. Não para repetir o que você sempre disse, mas para me ouvir de um jeito novo. O que você chama de falta de vontade de orar é, na verdade, o meu convite para te ensinar a descansar em mim. Agora respire e ouça. Eu não estou longe, estou aqui, falando com você. Eu sei o que tem acontecido dentro de você. O corpo segue, mas a alma tropeça. Você acorda e faz o que precisa, mas o coração está pesado, como se algo tivesse perdido o sentido. Você tenta orar, mas a mente se dispersa, o peito aperta e o silêncio parece mais real que a fé. Filho, o cansaço que você sente não é o fim da sua fé. É o sinal de que você está tentando carregar o que só eu posso sustentar. Você lutou demais, tentou resolver tudo sozinho e agora o peso parece insuportável. Mas ouça, eu não te peço mais esforço, eu te peço entrega. Quando eu disse, vinde a mim os cansados, não foi uma frase bonita, foi um abrigo. Foi o meu chamado para que você deitasse o fardo e deixasse que eu cuidasse de você. Eu não te julgo por estar cansado, o seu esgotamento não me decepciona. Ele me aproxima, porque é no limite da tua força que a minha graça começa a agir. Você acha que perdeu o caminho da oração, mas na verdade eu estou usando o cansaço para te trazer de volta ao lugar do descanso. A oração não é o que você faz quando tem ânimo, é o que acontece quando você permite que eu respire em você. O que eu quero hoje não é o seu desempenho, é a sua sinceridade. Diga apenas, Senhor, eu não tenho forças, mas eu ainda quero te encontrar. E nesse simples gesto, eu te alcanço. Porque o meu amor não depende da sua força, mas da minha promessa. E eu prometi que nunca te deixaria. Filho, você pensa que o silêncio é vazio, mas ele nunca está vazio quando eu estou presente. O que você chama de ausência é, na verdade, o ambiente onde eu falo de forma mais profunda. Enquanto você se angustia, tentando entender o porquê das orações não terem resposta, eu estou falando em uma língua que o barulho da mente não consegue ouvir. Eu sei que há dias em que o silêncio dói. Quando parece que o céu se fechou e que as palavras que você envia se perdem no ar. Mas escute. Nenhuma oração se perde, nenhum pensamento que me busca deixa de me alcançar. Há verdades que só podem ser reveladas quando o coração se aquieta, quando a alma se cansa de lutar e finalmente se rende. O silêncio não é castigo, é convite. Eu uso o silêncio para te ensinar a perceber a minha presença, mesmo quando não há sinais visíveis. Eu uso o silêncio para limpar o ruído das expectativas, para que você volte a me reconhecer nas pequenas coisas, no som do vento, na luz do amanhecer,
no toque sutil da paz que chega sem explicação. Filho, há momentos em que as palavras se tornam pequenas demais para o que eu quero te mostrar. Por isso, eu permito o silêncio, porque é nele que o teu coração aprende a ouvir o que a boca nunca conseguiria expressar. É no silêncio que a fé deixa de ser discurso e se torna experiência. Você não precisa me ouvir com os ouvidos, precisa me sentir com o espírito. Eu falo nas pausas, nos intervalos, nos instantes em que você desiste de falar. E quando você acha que está apenas respirando, é ali que eu estou te dizendo: eu ainda estou aqui. O silêncio é a voz que te cura, é o som do meu amor se movimentando dentro de você. Não tenha medo dele. Aprenda a repousar no silêncio e descobrirá que o que parecia ausência era apenas o meu jeito de te ensinar a me ouvir de novo. Filho, eu vi quando a oração começou a te cansar. Antes, ela era o teu refúgio, o momento em que o teu coração se derramava em mim com liberdade. Mas aos poucos, ela se tornou uma obrigação, um fardo, uma tentativa frustrada de repetir o que já não fazia sentido. Você se sentou diante de mim, tentando dizer algo, e o que encontrou foi um vazio que te fez duvidar se eu ainda estava ouvindo. Mas ouça, eu nunca pedi palavras decoradas, nem esforço humano para me alcançar. A oração não é uma prova que você precisa passar. Ela é o lugar onde você pode ser sincero, mesmo quando não tem mais forças para acreditar. Eu não procuro perfeição nas tuas palavras, eu procuro verdade no teu coração. Você acha que orar é falar, mas há momentos em que orar é apenas existir na minha presença. Quando você se cala e me deixa te envolver, a oração continua acontecendo. Porque orar não é convencer o céu, é abrir espaço para que o céu habite dentro de você. Não tenha medo de admitir que está cansado de tentar. Eu prefiro o teu silêncio sincero à tua tentativa de parecer forte. Quando você diz, Senhor, eu não sei mais o que falar, o meu espírito responde, Filho, eu sei o que você sente. E então o diálogo recomeça, não com palavras, mas com entrega. A oração nunca deveria pesar. Quando ela se torna fardo, é sinal de que você está tentando sustentá-la sozinho. Deixe que eu a sustente por você. Deixe que o Espírito ore no lugar da tua exaustão e verá que o peso se tornará leve outra vez. Filho, eu não quero que você ore por medo de se afastar. Quero que você ore porque se lembrou de que é amado. A oração não é o caminho para me alcançar, é o caminho para lembrar que eu nunca saí do teu lado. Filho, eu sei quando você se afasta, não com os pés, mas com o coração. Sei quando você tenta se esconder atrás da rotina, das distrações, do barulho do mundo. Você se convence de que está tudo bem, mas dentro de você há um vazio que grita por mim, mesmo quando você tenta calá-lo. Você acha que eu não percebo quando o medo te faz correr? Eu vejo quando você evita o silêncio, porque nele sente a ausência que não quer encarar. Mas o que você chama de ausência é apenas o reflexo de uma alma que se escondeu. E ainda assim, eu estou ali, batendo a porta pacientemente, sem te forçar a abrir, apenas esperando o momento em que o teu coração se permita ser encontrado. Não fuja de mim, filho. Não fuja por vergonha, por culpa, por sentir-se indigno. Eu nunca me afastei por causa dos teus erros. Eu nunca deixei de te amar por causa da tua fraqueza. Eu sempre te procurei mesmo quando você se escondeu. Lembra de Adão? Quando ele se escondeu no jardim, eu o chamei pelo nome. Não porque eu não sabia onde ele estava, mas porque queria que ele soubesse que ainda era visto. Hoje eu te chamo da mesma forma, não para te expor, mas para te curar. Porque toda alma que se esconde de mim, na verdade, está tentando se proteger da própria dor. Você não precisa se esconder. O que você teme em mim é o que, na verdade, te libertará. Eu não venho te acusar, venho te restaurar. Eu não te procuro para te lembrar do que fez de errado, mas para te lembrar de quem você é, meu filho,
meu amado, minha herança. Deixe-me entrar onde você nunca deixou ninguém. Eu não temo a escuridão que existe dentro de você. Eu sou a luz que dissipa o medo, a voz que restaura o que foi ferido. Não se esconda mais, porque o lugar em que você mais tenta me evitar é exatamente onde eu quero te curar. Filho, há algo que você precisa compreender. A minha presença não depende do que você sente. Eu não sou um sentimento passageiro, nem uma emoção que aparece apenas quando o seu coração está em paz. Eu sou. E isso significa que eu continuo sendo Deus mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece distante e frio. Você se acostumou a medir a minha presença pelas sensações. Mas e quando não há lágrimas, nem calor, nem arrepio algum? Será que deixei de estar contigo? Não, filho. O que muda não é a minha presença, é a tua percepção. Eu não deixo de estar perto quando o teu coração se silencia. Eu apenas me torno mais discreto, para que a tua fé amadureça além do que sente. Quando o vazio se instala, não é ausência, é transição. É o solo sendo preparado para algo novo. É o tempo em que o meu espírito trabalha dentro de você, reconstruindo o que o cansaço destruiu, alinhando o que o medo distorceu, curando o que as palavras não alcançam. O vazio é sagrado, filho, porque é nele que o orgulho se cala. O ego se desfaz e o coração aprende a depender de mim por quem eu sou, e não pelo que eu faço. É nesse lugar silencioso e aparentemente estéril que as raízes da tua fé se aprofundam. E quando você menos esperar, do chão seco nascerá vida outra vez. Eu não estou longe, eu nunca estive. A tua dor não me assusta, o teu desânimo não me afasta, a tua dúvida não me faz desistir de você. Mesmo quando o teu coração se fecha, a minha presença permanece, esperando pacientemente o momento em que você volte a me reconhecer. O vazio é apenas o espaço onde eu preparo o novo. A ausência que você sente é o meu convite para confiar sem ver, para crer sem sentir, para caminhar mesmo quando tudo parece parado. Eu ainda estou aqui, sustentando o que você acha que perdeu. E quando você se lembrar de mim, não será porque eu voltei, será porque você voltou a me perceber. Filho, há momentos em que as palavras desaparecem. Você tenta orar, mas o coração está confuso demais, a mente pesada demais e o espírito cansado demais. Você sente como se o céu estivesse distante, como se a oração tivesse perdido a força. Mas é nesse instante que algo invisível e sagrado acontece. O Espírito Santo começa a orar em seu lugar. Você pode não ouvir, mas o céu escuta. Pode não sentir, mas o Espírito se move dentro de você com gemidos que nenhuma voz humana poderia reproduzir. Quando você se cala, ele fala. Quando você chora sem saber porquê, ele traduz as tuas lágrimas diante do Pai. Quando você pensa que o teu silêncio é o fim, é nesse silêncio que o Espírito intercede por você com palavras que não podem ser ditas, apenas sentidas. Você nunca esteve sozinho na oração. Mesmo quando você desistiu de tentar, o Espírito não desistiu de agir. Ele conhece as feridas que você ainda não conseguiu explicar, entende os medos que você não teve coragem de confessar e apresenta tudo isso diante do trono como uma prece pura, nascida do teu sofrimento. Filho, eu te dei o Espírito não apenas para consolar, mas para sustentar. Quando as tuas forças falham, ele continua. Quando a fé vacila, ele permanece firme. Quando o teu coração se apaga, ele sopra o fôlego da vida outra vez. Você não precisa entender como. Precisa apenas confiar que mesmo em silêncio, você ainda está sendo ouvido. Há orações que o teu corpo nunca fará, mas o teu espírito faz continuamente. Há clamor que os teus lábios não pronunciam, mas que o Espírito leva até o coração do Pai. E esse clamor tem poder porque é feito no amor. Você pensa que parou de orar,
mas é o próprio Deus orando dentro de você, chamando você de volta para o lar, de volta para o descanso, de volta para o coração dele. Por isso, não tema o silêncio. Ele não é abandono, é intercessão. Enquanto você respira, há um mover celestial em teu favor. E o Espírito continua a dizer ao Pai: não o deixes desistir, ele ainda é teu. Filho, o deserto nunca foi um castigo. Ele é o lugar onde o supérfluo se cala e o essencial se revela. Você o vê como solidão, mas eu o vejo como o espaço onde o teu coração aprende a confiar além do que os olhos enxergam. O deserto não é a ausência de Deus, é o cenário onde eu ensino você a me reconhecer, mesmo quando não há milagres visíveis. No deserto, eu tiro de você o que te prende. A segurança que dependia de pessoas, o controle que nascia do medo, a fé que vivia de respostas rápidas. Tudo isso precisa se desfazer para que algo novo nasça. Porque enquanto você caminha em terra seca, eu te ensino a beber de uma fonte que nunca seca, a minha presença. Filho, quando o chão parece árido e o céu silencioso, é porque estou ensinando o teu espírito a andar pela fé e não pela vista. O deserto é o berço da transformação, o lugar onde a velha versão morre para que a nova possa viver. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. É ali que você descobre que o pão que te sustenta não vem da terra, mas da minha palavra. Você sente falta do conforto, da rotina, das respostas. Mas eu te conduzi ao deserto para libertar a tua alma daquilo que a enfraquecia. A solidão não é ausência, é lapidação. A demora não é rejeição, é maturação. E cada passo que você dá nesse terreno árido é acompanhado pela minha mão que não falha. Lembra quando eu levei o meu povo pelo deserto? Eles acharam que era o fim, mas era o começo de uma nova terra, de uma nova identidade. Assim é com você. Eu estou usando esse tempo de aridez para reconstruir em você algo que o conforto jamais poderia gerar: intimidade. O deserto é o lugar onde o homem se esvazia para que Deus o preencha. E quando a tua alma estiver pronta, o vento vai soprar novamente. A nuvem vai se mover e você entenderá que não foi esquecido, foi preparado. Filho, há feridas que nenhuma palavra consegue curar. Há dores que nem mesmo a oração mais sincera consegue traduzir. Por isso, às vezes, eu permito o silêncio, não como ausência, mas como instrumento de cura. Porque o silêncio é o remédio que restaura aquilo que o barulho da alma não deixou cicatrizar. Você busca respostas, mas o que eu quero te dar é descanso. Enquanto você insiste em entender o motivo de tudo, eu estou apenas tentando te mostrar que o meu amor não depende das explicações. Há dores que não precisam ser explicadas, precisam ser abraçadas, e é nos meus braços que elas encontram paz. O silêncio é o ambiente onde eu trato o que ninguém mais pode tocar. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, eu estou reescrevendo histórias dentro de você. Estou tirando o peso da culpa, limpando o coração da amargura, quebrando as correntes do medo que te impedem de confiar. Cada momento em que você se sente só é, na verdade, um momento em que eu estou trabalhando em segredo, curando o que você ainda não percebeu que está ferido. Filho, a cura não vem quando tudo se explica. Ela vem quando você se entrega, quando você aceita o silêncio como parte do processo e descansa sabendo que eu continuo no controle. Você não precisa me ouvir para saber que eu estou agindo. Você só precisa ficar quieto o suficiente para me sentir. Há um tipo de cura que nasce sem som. Ela acontece quando o coração se rende, quando o orgulho cede, quando o espírito se abre para o toque suave da minha presença. E quando esse toque acontece, as feridas que te acompanharam por anos começam a desaparecer, uma a uma, até que sobre apenas a paz. O silêncio não é vazio, é o espaço
onde eu derramo cura sobre a tua alma cansada. E quando o barulho do mundo cessar, você ouvirá, não com os ouvidos, mas com o coração, a minha voz dizendo: você já não é o mesmo, eu te restaurei. Quando Deus quer ensinar a ouvir. Filho, há um momento na caminhada em que eu deixo de falar como antes. Não porque me afasto, mas porque quero te ensinar a ouvir de um modo novo. Você aprendeu a orar falando, pedindo, clamando. Mas agora chegou o tempo de ouvir. E ouvir exige silêncio, humildade e entrega. Eu sei que você sente falta das respostas rápidas, dos sinais visíveis, da certeza de que o céu te ouviu. Mas a maturidade espiritual começa quando a fé deixa de depender de confirmações externas e passa a confiar na minha presença invisível. Eu falo de muitas formas, mas só quem aprendeu a ouvir com o coração percebe. Falo através da palavra, da natureza, do tempo, de pessoas, de lembranças. Mas principalmente, eu falo no íntimo, onde só o Espírito pode compreender. Filho, o problema não é que eu tenha parado de falar. É que às vezes o ruído das tuas preocupações é tão alto que abafa a minha voz. E por amar você, eu permito o silêncio para que o teu coração reaprenda o som da minha presença. Quando tudo ao redor se cala, é ali que o meu ensino começa. Eu te mostro que ouvir é mais do que escutar, é discernir. É saber reconhecer o que vem de mim e o que nasce do medo. É deixar que o Espírito Santo traduza o que eu estou fazendo, mesmo quando não faz sentido. Eu quero que você aprenda a me ouvir, não apenas nas palavras, mas na paz. Porque a minha voz carrega paz, nunca confusão, nunca pressa, nunca desespero. Se há inquietação, espere. Se há dúvida, aquiete-se. Porque quem ouve a minha voz, primeiro aprende a se calar diante de mim. Eu não quero apenas que você fale comigo, quero que caminhe comigo. E para isso, você precisa aprender a ouvir a direção do Espírito, mesmo quando não há som algum. Esse é o nível mais profundo da comunhão. Quando o coração se torna tão sensível à minha presença, que até o silêncio se transforma em diálogo. Filho, há muito tempo eu espero por este momento. Aquele em que você deixa o medo, o orgulho e a culpa de lado e simplesmente volta a falar comigo, não como quem tenta cumprir um dever, mas como quem reencontra um amigo que sempre esteve à espera. A oração não é um ritual, é uma conversa entre corações. E essa conversa nunca esteve perdida para mim, apenas adormecida dentro de você. Você se afastou achando que eu estava distante. Mas eu permaneci no mesmo lugar, esperando pacientemente que a saudade falasse mais alto que o silêncio. Cada suspiro que você deu pensando em mim foi uma lembrança do quanto o teu espírito ainda me deseja. Você pode até ter tentado esquecer, mas o amor que plantei dentro de você nunca se apaga. Voltar a orar não significa começar de novo. Significa continuar de onde paramos. Eu não apaguei nada. Eu guardei cada palavra, cada lágrima, cada silêncio que você entregou. Eu transformei tudo isso em matéria-prima para a tua restauração. Filho, a conversa nunca foi interrompida, apenas mudou de forma. Enquanto você se calava, eu falava de outro jeito. Enquanto você se perdia nas dúvidas, eu te cercava de sinais sutis. E agora que o teu coração começa a despertar, eu te chamo de novo. Vamos conversar. Não precisa começar com palavras bonitas. Diga apenas o que é verdadeiro. Diga o que dói, o que pesa, o que não entende. Porque eu não quero orações ensaiadas, quero encontros reais. O que te une a mim não é a eloquência, é a sinceridade. Eu não estou te cobrando oração. Estou te convidando para a intimidade. Não quero que fale comigo por medo, mas por amor. Não quero que ore porque deve, mas porque precisa respirar a minha presença. A conversa perdida está prestes a renascer. E quando você disser, Pai, estou aqui, todo o céu vai se mover. Não porque as tuas palavras são poderosas, mas porque o teu retorno é.
o coração que reaprende a falar com o céu. Filho, você está reaprendendo a orar, e isso é mais bonito do que imagina. A tua oração não é mais feita de repetições ou pedidos apressados. Agora, ela nasce de um coração que se abriu novamente, de uma alma que reconheceu que precisa de mim, não apenas para sobreviver, mas para viver. Você não está voltando ao mesmo ponto de antes, está indo mais fundo, porque agora você sabe que a oração verdadeira não é sobre falar muito, mas sobre estar presente. Não é sobre buscar bênçãos, mas sobre buscar a mim. E quando a tua oração muda de intenção, a tua vida muda de direção. O céu nunca deixou de te ouvir, mas agora o teu coração voltou a responder. Você não está apenas orando, está se reconectando à fonte que te mantém de pé. Cada palavra que sai da tua boca, mesmo trêmula, é um fio de luz que te liga novamente ao meu coração. E é esse fio que te sustenta quando tudo parece ruir. Filho, o que eu mais amo é ver o teu coração voltando a pulsar na frequência do meu. Não quero pressa, quero profundidade. Não quero performance, quero verdade. A oração que mais toca o céu é aquela que nasce da vulnerabilidade, aquela que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Quando você ora assim, o Espírito te envolve, o medo perde força e a paz começa a ocupar o lugar da dúvida. É nessa simplicidade que o relacionamento floresce, no espaço entre uma palavra e outra, no respiro que se torna adoração, no silêncio que agora é cheio da minha presença. Continue orando, mesmo que as palavras ainda sejam poucas. O céu entende o idioma do teu coração. E cada vez que você se abre, o meu amor responde: eu te ouvi. Porque o verdadeiro poder da oração não está em quem fala, mas em quem escuta. E eu sempre escuto. Filho, este é o momento em que tudo volta a se alinhar. A tua alma, antes cansada e confusa, começa a respirar paz novamente. A vontade de orar, que parecia perdida, renasce em ti como uma chama suave, acesa não pela força, mas pela graça. Agora você entende. O silêncio não foi um castigo, foi o ventre onde a tua fé amadureceu. Eu nunca estive ausente. Apenas te conduzi por um caminho onde os teus sentidos se calaram para que o teu espírito aprendesse a me reconhecer sem precisar ver. E agora, no reencontro, o que antes era peso se torna leveza. O que antes era dúvida se transforma em confiança. O que antes era dor, agora é testemunho. Filho, tudo o que você viveu, o cansaço, o vazio, o silêncio, foi o terreno onde plantei algo novo. As tuas lágrimas regaram o solo da tua alma e delas nascerá propósito. Porque nenhuma oração, mesmo não dita, é desperdiçada. Nenhuma pausa é perda quando o coração está sendo moldado. Hoje, eu te chamo à luz novamente. Não a luz que brilha fora, mas a que acende dentro. A luz da fé renovada, da esperança que ressurge, do amor que te sustenta, mesmo nas sombras. A tua jornada não termina aqui, ela recomeça. Mais consciente, mais maduro, mais conectado a mim. O que o desânimo tentou apagar, eu reacendi. O que o medo tentou roubar, eu restaurei. E o que o silêncio parecia destruir, na verdade, me permitiu reconstruir. Agora você não ora mais por obrigação, mas por amor. Não fala mais para ser ouvido, mas para estar comigo. O reencontro com a luz é o reencontro com o teu propósito. E o propósito é simples: permanecer em mim. Porque quem permanece, floresce. E quem floresce, ilumina outros no caminho. Levante-se, filho. A escuridão terminou. O sol da graça voltou a nascer sobre você. E o que começou como um silêncio de dor, termina como um cântico de renovo. A jornada não acaba aqui. É apenas o começo do que eu sempre quis te mostrar. Eu nunca te deixei. Eu apenas te ensinei a me ouvir.
Filho, há algo que o tempo, a dor e o medo tentaram apagar em você. A lembrança de quem você é em mim. O mundo te ensinou a se enxergar pelas quedas, pelos erros, pelas vezes em que falhou, mas eu nunca te vi por esse ângulo. Antes de tudo isso, eu te vi puro, te vi completo, te vi com propósito. Você se acostumou a carregar rótulos que não te pertencem. Fraco, inconstante, sem fé, mas nenhum deles veio de mim. Eu te chamo pelo nome, não pelo passado. E hoje, eu quero que você se lembre. O teu valor não se perdeu com o teu cansaço. A tua essência não foi manchada pelo teu silêncio. A tua identidade não foi apagada pelo teu afastamento. Filho, você é mais do que as tuas falhas. Você é o reflexo do meu amor vivendo na terra. Foi para isso que eu te criei, para carregar a minha luz em meio às sombras, para ser sinal de esperança onde há dor, para lembrar aos outros que ainda existe redenção. Não se veja pelo que o mundo diz que você é. Veja-se como eu te vejo. Alguém em processo, alguém que está voltando para casa, alguém que ainda carrega dentro de si a centelha divina que o medo tentou sufocar. Hoje, eu te devolvo a consciência da tua verdadeira origem. Você não nasceu do acaso, nem da culpa, nem do erro. Você nasceu de um amor eterno. E esse amor continua te chamando de volta, não para o que você foi, mas para o que você sempre foi em mim. Lembre-se, você não é o que aconteceu com você. Você é o que o meu Espírito está restaurando em você agora. Filho, o verdadeiro recomeço não começa fora, começa dentro. Não é quando as circunstâncias mudam, é quando o coração decide voltar a acreditar. O recomeço acontece no instante em que você percebe que ainda há vida dentro do que parecia morto, esperança dentro do que parecia perdido, fé dentro do que parecia apagado. Eu nunca pedi que você recomeçasse com força. Pedi que recomeçasse com sinceridade. Não quero que tente reconstruir tudo de uma vez, quero que dê um passo, apenas um, em direção a mim. Porque o meu poder não se manifesta na pressa, mas na entrega. Enquanto você tenta entender o que deu errado, eu estou preparando o que dará certo. Filho, o recomeço não é um retorno ao passado, é um despertar. É quando você compreende que nada foi em vão, que cada dor, cada silêncio, cada lágrima estava te lapidando para um novo tempo. O desânimo não te destruiu, ele te tornou mais sensível à minha voz. A pausa não te afastou, ela te ensinou a valorizar a minha presença. Eu não quero que você olhe para trás com culpa, mas com gratidão. Tudo o que viveu te trouxe até aqui, ao exato ponto onde o meu amor pode refazer o que o medo quebrou. E agora, eu te digo, o novo está começando dentro de você. A chama que parecia extinta volta a acender. A vontade de orar retorna, não como obrigação, mas como encontro. Porque quando o coração recomeça, o céu se move. Permita-se recomeçar, mesmo que com mãos trêmulas e fé pequena. Eu não exijo perfeição. Eu multiplico o pouco que você me entrega. E o que hoje começa dentro, amanhã será visível fora. O recomeço que eu te ofereço não depende do que você sente, mas do que você decide crer. Levante-se, filho, não para correr, mas para caminhar comigo. O novo já começou, e ele começa aí, no teu interior, onde o meu espírito faz morada. Filho, quando você volta a falar comigo, algo se move no céu. Não porque as tuas palavras sejam muitas, mas porque o teu coração finalmente se abre. Cada vez que você diz, Senhor, estou aqui, os anjos se levantam, a esperança floresce e a minha presença te envolve de novo. O universo inteiro se curva diante de um coração que decide voltar. Você acha que está apenas orando, mas está tocando o eterno. Está abrindo uma porta que nunca foi trancada, apenas esquecida. Quando o teu espírito sussurra o meu nome, eu respondo com o som da vida, restaurando o que o medo tentou calar.
E o que parecia distante se torna próximo. O que parecia perdido se revela em propósito. O que parecia fim se transforma em recomeço. Filho, não importa quanto tempo você ficou em silêncio, o amor que te espera não envelhece. Cada vez que você volta a falar, comigo, o céu celebra, porque o reencontro de um filho com o pai sempre é festa. O som da tua voz é mais valioso do que qualquer melodia celestial, porque ele carrega sinceridade, arrependimento e amor. Eu nunca quis orações perfeitas, eu quis comunhão. Eu quis o momento em que você, cansado e imperfeito, ainda escolhe dizer: Pai, eu preciso de ti. Esse é o som que move o céu, que quebra cadeias, que transforma desânimo em esperança e deserto em jardim. Hoje, enquanto você me ouve, eu te digo: o céu já está se movendo. As portas que pareciam fechadas estão sendo destrancadas, não porque você pediu com força, mas porque você confiou com fé. O teu retorno à oração é o sinal de que a vida voltou a pulsar dentro de você. E onde há vida, há propósito. Onde há propósito, há direção. E onde há direção, há presença. Filho, o céu se move quando você fala comigo, mas o meu coração se move quando você me escuta. Porque a verdadeira oração é um encontro, não entre palavras, mas entre almas. E neste encontro, tudo muda. Hoje, o que começou como uma mensagem termina como um chamado. Volte a falar comigo e verá que o céu nunca deixou de te ouvir. Agora respire, sinta. O silêncio acabou. O céu está se movendo. Por você, dentro de você e através de você. Fique em paz.